Olá pessoal, do nosso Música para o Paroxítona. Estamos aqui mais uma vez para lembrar aqui de um grande músico inglês que está completando aí 80 anos. Paul McCartney se tornou aí um dos maiores ícones da música do século XX. Todo mundo conhece o Paul, seja lá por ser o líder dos Beatles lá na década de 60 e por toda a história que ele fez dentro da música. Então, dia 18 de junho, então, o velho Paul, Sir Paul, está emplacando 80 anos de vida. Muito difícil de fazer uma postagem aqui para falar de toda a carreira do Paul McCartney. Ficaríamos aqui horas, dias falando aqui da carreira brilhante desse que se tornou aí pela revista Rolling Stones como o músico que mais teve canções assim incluídas entre as maiores, as mais executadas do mundo. Também está entre os 10 maiores cantores de todos os tempos. Ficaríamos aqui horas falando aqui dos prêmios e dos recordes batidos aí pelo Paul McCartney. Paul McCartney começou muito cedo, lá aos 16, 17 anos, começou a tocar, teve um trauma lá aos 15 anos, perdeu a mãe dele de câncer, e depois ele foi aí tocar uma banda convidado pelo amigo que é recém-conhecido, John Lennon, a Quarrymen, e ficaram amigos. Eles tinham uma coisa em comum. O John Lennon também perdeu a mãe muito cedo, aos 17, e eles fizeram muitas canções aí para os Beatles. Todo mundo sabe, a maior, aí vamos dizer que é a maior dupla de compositores da música mundial, Lennon e McCartney. Vamos colocar aqui, então, algumas músicas da carreira dos Beatles, lá de composição do Paul e do Lennon. Aí eles fizeram parte aí do Quarrymen, como eu disse, depois veio o George Harrison, e lá em 62, 63, eles lançaram lá o primeiro disco já como os Beatles. É claro que os Beatles aqui dariam uma outra postagem à história, mas hoje nós vamos focar aqui no oitentão Paul McCartney. Então, pouco antes do primeiro disco de 63, os Beatles lançaram a música Love Me Do. Foi um single assim que arrebentou e colocou aí os Beatles para o mundo. Composição de Paul e do John. Aí eles lançaram o primeiro disco em 63, que é esse aqui, ó, Please Please Me, que também é um disco também que estourou na época. Tem aqui Love Me Do, tem vários sucessos, inclusive a música que dá título ao disco. E aí foi um grande sucesso esse disco. Então vai estar lá o Love Me Do para vocês curtirem lá na descrição. No mesmo ano, depois eles lançaram aí With the Beatles, que é o segundo disco dos Beatles. Um disco assim também bastante importante. Eu escolhi, tem muitas músicas desse disco. Desses primeiros discos aqui, eles dividiam assim composições do Lennon e McCartney e de outros cantores, de outros compositores, na verdade. Mesclavam aí. Depois eles sedimentaram aí a dupla de compositores, e depois era só Lennon, McCartney, o George Harrison, alguma coisa do Ringo Starr, e aí seguiram carreira como muita gente aí conhece. Desse disco With the Beatles, que é o segundo, eu vou deixar aqui para você All My Lovin'. Aqui na descrição vai estar cantada pelo Paul McCartney, depois já cantando sozinho, com a banda dele. Mas uma música assim bastante importante na carreira do Paul. Depois nós vamos ter aqui a música Yesterday, que nós vamos aqui colocar para vocês, que é uma música que foi lançada em 65. Essa música foi composta somente pelo Paul. Aí o John acabou dando os palpites lá e tal, e o Paul colocou aí a dupla John Lennon e Paul McCartney. Lennon e McCartney.
Essa música é considerada aí a música mais executada nas rádios do século XX, que teve mais de 1.700 gravações diferentes dessa música. Muita gente mesmo gravou essa música, Yesterday. Foi a primeira música que os Beatles gravaram com somente o Paul e o violão sozinho. Uma música lindíssima que foi gravado aqui no disco de 65, Help. Um disco também marcante aí na carreira dos Beatles. Uma música também muito importante, uma música que tem muita polêmica aí, muita gente argumentava que a música tenha sido plagiada e tal, mas ninguém conseguiu provar nada. O fato é que a música se tornou aí um símbolo, aí, um ícone, né? Uma música assim inesquecível, eterna, do Sir Paul McCartney. Uma outra curiosidade sobre a música é que em 2002 o Paul McCartney solicitou aí a viúva do John, a Yoko, para que se trocasse aí o título, né, da composição, porque era conhecido como Lennon e McCartney, todas as composições. Primeiro vinha o Lennon e depois vinha o McCartney. Nesse caso aí o Paul pediu para que ficasse McCartney e Lennon, o que a viúva não concordou. Polêmicas à parte, a música todo mundo sabe que é do Paul McCartney e ele gravou brilhantemente nesse disco aí. E depois, mais de 1.700 gravações que teve depois, como eu disse. Dando sequência então aí a vida de Paul McCartney dentro dos Beatles, vamos colocar aqui mais uma música lindíssima. Tem muita música aí dos Beatles, muita música do Paul dentro dos Beatles, mas eu escolhi essas aqui para deixar na descrição. Outra música também é Here, There and Everywhere. Uma música assim também lindíssima que foi lançada aqui no álbum Revolver, de 66, esse disco aqui, a gente já falou aqui nas nossas postagens desse disco. É um divisor de águas aqui para a carreira dos Beatles. Eles saíram definitivamente lá do Iê, Iê, Iê e foram lá para aquela coisa mais instrumentalizada, mais bem elaborada. Entraram numa época aí de psicodelia e mudou aí o estilo dos Beatles. Há quem considere esse disco como o melhor disco dos Beatles, pela mudança aí no estilo deles dentro da música. Então, Here, There and Everywhere também é uma gravação que vocês vão ver aqui com o Paul. Muito linda a música também. Paul McCartney então continuou aí a sua carreira dentro dos Beatles. Todo mundo sabe aí que os Beatles encerraram suas atividades em abril de 1970. O grupo já não vinha bem, desde o álbum branco de 68, e aí o ex-Beatle aí, o Paul, entrou um pouco em depressão e tal. Em 70 o grupo se desfez e o Paul foi seguir carreira solo. Paul McCartney então, logo depois da saída dos Beatles, ele lançou lá em 1970 seu primeiro disco. Não teve tanta repercussão assim, o pessoal talvez esperasse até mais do Paul. Ele tinha algumas músicas lá guardadas lá, que os Beatles já não vinham bem, mas o Paul já se lançou aí na carreira solo. No ano seguinte, ele juntou aí a sua esposa, a Linda McCartney. Ele já era casado, tinha filho e tal, e ele colocou a Linda aí nos teclados e foi atrás de um músico, o Danny Lane. Danny Lane é um guitarrista, líder do Moody Blues, que é uma banda lá dos anos 60, que tocava rhythm and blues, tocava um pouco de rock progressivo, um excelente músico. Paul McCartney foi buscar esse guitarrista, já que o Paul era baixista, não era guitarrista. E aí mesclou aí com outros músicos para formar a banda Wings. Então ficou lá Paul McCartney and Wings. Essa banda ficou com o Paul aí até o finalzinho, até início da década de 80. Depois eles se desfizeram. O McCartney aí então começou a brilhar aí no mundo da música novamente, com discos assim incríveis. Muitos sucessos que marcaram aí a carreira solo do ex-Beatle. Vou deixar também aqui algumas músicas, só algumas para vocês poderem lembrar aí dessa fase aí inicial logo depois dos Beatles. Vou colocar aqui a música, uma das mais lindas do Paul McCartney, que chama-se My Love. Uma música que ele lançou aqui nesse disco, que eu tenho o disco.
que é Red Rose Speedway, que é um disco de 73, um disco assim incrível do Paul McCartney, que tem aí a música My Love. Vocês vão poder conferir aí a belíssima canção que é My Love. No mesmo ano de 73, Paul McCartney fez uma música também que iria entrar aí para o rol aí das grandes músicas que ele fez. Ele fez a música para o filme do James Bond. James Bond, Viva e Deixe-me Morrer. Esse filme foi muito famoso e essa música foi o tema do filme. No filme, o Paul McCartney não cantou essa música. Quem cantou essa música foi a Brenda Arnault, uma cantora assim que já faleceu, mas uma cantora negra de blues, assim, de jazz, maravilhosa. Eu vou deixar depois na descrição a interpretação dela e vou deixar também a do Paul McCartney, que é a mais conhecida. Então essa música fez muito sucesso, acabou sendo indicada ao Oscar de melhor música, não ganhou, mas foi lá para a final. Então a música teve muita repercussão. Live and Let Die, que é o nome da música, aí tema do filme 007, James Bond. Depois Paul McCartney seguiu aí com a sua carreira, tem muita coisa do Paul aí, que nós vamos depois trazer de volta aqui em outras vezes. Mas tem uma música aqui que eu gosto bastante, lá de 1982, que é uma música que ele gravou lá com o genial Stevie Wonder, Ebony and Ivory. E vocês vão ver na letra aí, é uma canção que fala da igualdade racial. Aí ele diz que, como no piano, as teclas pretas e as teclas brancas, harmoniosamente elas tocam e dão uma canção, que é essa harmonia racial que ele gostaria de ver. Ébano, que é a cor escura, né, a cor de ébano, e Ivory, que é o marfim. Então, esse escritor Spike Milligan, que escreveu essa frase, inspirou Paul. Paul continua ainda na estrada, aí, lançou muito disco de estúdio, muita coletânea, muita coisa. Inclusive, o ano passado ele lançou aí o McCartney 3, que é um disco que ele lançou o ano passado, aí, beirando aí quase os 80 anos. Paul McCartney já veio inúmeras vezes no Brasil. Ele veio uma vez aqui no Brasil em 1990 e lotou o Maracanã. Lá foi recorde de público de um artista solo em todo mundo, quase 200 mil pessoas para ver o Paul McCartney. Então, o Paul McCartney onde vai é casa cheia, porque se tornou aí quase que uma entidade, né? O Paul McCartney cantando, relembrando tanta coisa boa que ele fez. O Paul McCartney recebeu o título da rainha lá de surf, foi o primeiro artista a receber. Como eu disse, está entre os maiores artistas do século XX. É um defensor aí dos animais, da causa animal. Tem muito trabalho social aí no mundo, tem algumas fundações no nome dele. É um cara assim também bastante preocupado aí com a questão mundial e usa aí o seu prestígio, a sua fama para poder divulgar tudo isso. Ele é vegano e sempre trabalhou na ONU também, ele teve muita presença lá com relação à alimentação. É um cara assim muito, muito preocupado com essa questão aí dos animais, ambiental. Então, fica aqui essa primeira pincelada aí da carreira do Paul. Senão a nossa postagem ia ficar muito longa, eu resolvi colocar aí 3 músicas aí da era Beatle e 3 músicas da era Paul solo. Então, vamos voltar aqui com certeza, mas a primeira postagem tinha que ser essa dos 80 anos do Paul. Voltaremos em breve a falar do Sir Paul McCartney, da sua carreira brilhante, incontestável, como o maior músico pop ainda vivo. Com certeza é um grande ícone para a música mundial. Grande abraço a todos e até a próxima.